Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. E hoje uma conversa especial, uma conversa de esperança. Sim, hoje vamos falar de esperança. E por isso eu vou começar falando com Samuel. Tudo bem, Samuel? Uhum. Como é que estão as coisas? Tão boas. E a escola? Sim, também. Já começou esse ano? Sim. Onde é que você estuda? Escola na Imaculada Conceição. Aqui em Paranavaí. Uhum. Perfeito. Gente, eu fiz essa introdução com o Samuel e vocês já vão entender. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, terça-feira, foi o dia de luta contra o câncer. E esse dia é importante sabermos que é para conscientização e prevenção. E essa família passou por um desafio muito grande. E é sobre esse desafio que nós vamos conversar. Cristiane, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigada, eu que agradeço. Sérgio. Obrigado, eu agradeço, por essa oportunidade e colocar também, esclarecer também, tudo que a gente passou também. Então vamos começar. Cristiane, conta como começou essa luta de vocês contra a leucemia. E aí você vai poder detalhar para a gente lá do início e os fatos mais marcantes. Bom, são quase 5 anos, de luta contra a leucemia, bastante tempo. Mas nós descobrimos em 2019, né? Dezembro de 2019, o Samuel recebeu o diagnóstico e nós iniciamos o tratamento, né? E como vocês perceberam? Quais foram os primeiros sintomas assim que ligaram o alerta? Então, na verdade, ele não tinha sintomas assim muito relevantes, né? Eu percebi ele assim um pouco pálido, né? Um pouco cansado, mas como qualquer criança que fazia muitas atividades físicas, né? Na época ele fazia karatê, eu achei que era só um cansaço por conta das atividades, né? Até que um dia ele reclamou muito de dores, né? No corpo, nas costas, e daí, naquela correria da emergência, a gente acabou descobrindo lá em Maringá que ele estava com leucemia. Sérgio, como é receber um laudo desse para o seu filho ainda tão jovem? Pra gente foi bem impactante, assim, porque era uma criança sempre sorridente, sempre brincalhona, assim, ele não reclamava de dores, O Samuel era difícil ter reclamação, assim, de cansaço, E de repente você recebe, esse diagnóstico, assim, pra gente foi muito impactante, assim, Foi bem avassalador, assim. E com esse resultado em mãos, quais foram os passos seguintes? Bom, o primeiro passo é você digerir tudo isso, né? Porque uma coisa é você receber a notícia que teu filho tá com pneumonia, com qualquer outra coisa. Diferente de uma doença rara, que já estava num estágio mais avançado, né? Então, essa foi a primeira coisa, assim, tentar, por mais difícil que tivesse, se centralizar para poder enfrentar. Porque a partir desse momento, nós não mandamos mais na nossa vida, né? Eram os médicos que ditavam como que ia ser. E Samuel, como foi, Samuel não, Sérgio, desculpa, Tá. como é que foi adaptar a vida para esse desafio? Para nós tivemos que nos adaptarmos, Porque o Samuel passou por vários processos, com quimioterapia e tinha que ficar em Maringá. Então, nós meio que, a nossa família se dividiu, Nós temos uma filha também, a Ana Clara, e eu ficava mais com a Ana Clara, A Cristiane ficava mais com o Samuel no hospital, no começo, nós tínhamos que se deslocar a Maringá todos os dias, praticamente, E ficavam, o Samuel e a Cris para lá e eu ficava com a Ana Clara para cá, Então, é não só a questão de adaptação, assim, da doença em si, Mas de uma nova vida, De um novo encontro ali que a gente tinha que vencer, Bom, essa primeira etapa, ela começou em 2019 e ela vai até... Foi até julho, de 2023, Cris? Julho de 2024. 24, perdão, que daí foi o ano passado, Sim, primeiro foi feito o tratamento e foi dado como curado, como concluído, é isso? Até aparecer a segunda etapa. Na primeira etapa é assim, ele fez o protocolo de quimioterapia, que foram 3 anos e meio. E quando terminou esse protocolo, a médica disse assim:
Agora ele vai ficar 3 meses sem quimioterapia, sem, né, nenhuma medicação. E daí nós vamos fazer a coleta de medula novamente e se tiver tudo ok, então daqui para frente é só ir acompanhando, né, até que dê o tempo necessário para ser dado como cura, porque mesmo fazendo tratamento e não tendo mais a doença, se eu não me engano, são 5 ou 7 anos para poder ser dado como cura, né? Sim. Então, são acompanhamentos com hemograma, exames mais específicos, para ver se continua tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Tá, e quando veio essa segunda etapa, como é que se deu? Sérgio, você é o doador. Sim, sou doador. Como é que foi receber esse segundo diagnóstico, parece que mais agravado, e enfrentá-lo como vocês enfrentaram? Depois que terminou esse tratamento, nesse período com quimioterapia, né? O Samuel, ele teve uma baixa brusca, né, Cristiano, na imunidade dele, até levou ele para UTI, né? Foram 2 vezes, né, que ele teve na UTI. Isso, ele teve uma recidiva muito forte. Isso se chama recidiva, né, quando tem Sim. essa queda. E aí, portanto, a doutora, né, mencionou, falou assim, olha, depois dessa segunda etapa daí, né, como não teve a cura com a quimioterapia, então nós temos que partir para outro protocolo, né, que é o protocolo do transplante mesmo, né? Isso ainda em Maringá? Isso ainda estava em Maringá, né? Aí a doutora, pode falar o nome dela? Pode, fica à É a vontade. doutora Fabíola, né? E a hematologista, e ela deu as opções, né, de hospitais e explicou pra gente, né? Foi muito clara, né? Muito objetiva ali, qual o procedimento a ser tomado daí para frente, né? E assim, ela junto com a família, né, decide daí no caso o hospital, né, qual o procedimento a ser seguido, né? Então, foi dessa maneira aí que teve essa segunda etapa, né? Como você aguardou esse exame de compatibilidade? Então, na verdade, quando, né, teve essa cura, que o Samuel teve o aumento da imunidade dele, que nós fomos encaminhados aí para o hospital em Curitiba, né, o Pequeno Príncipe, eu até então não sabia que eu iria ser o doador, né? Chegando lá, a gente estava muito apreensivo, porque a gente só tinha o conhecimento que tinha que ir para o banco de medula óssea, né, no caso ali, para tentar encontrar um doador. Mas chegando lá, a doutora, o Samuel ainda, inclusive foi ele que perguntou, falou assim, doutora, já tem um doador? Aí a doutora, inclusive, falou assim, não, você já está saindo aqui com o doador. A gente até ficou muito surpreso, né, assim, né? Ela revelou que seria eu, né, o doador, né? Ah, já tinham feito exame, então vocês não passaram por esse período de angústia, vamos dizer assim, entre o exame e a compatibilidade? Na verdade, passamos, porque assim, até então nós não sabíamos, eu particularmente eu não sabia que teria essa possibilidade do pai ser o doador, né? Inclusive a gente estava até conversando, é um procedimento da década de 90, né, Cristiane? Porque assim, antes de 1994, não existia o transplante haploidêntico, né, que é alguém da família. Sim. Só que daí, depois desse período, com 50% de compatibilidade, você pode ter um doador. E pela genética, o pai e a mãe são sempre 50%. Né? Mas nós fomos para lá sem saber de nada. Sem saber de nada. Entendeu? Porque você nunca imagina que você vai passar por uma situação dessa. Né? E eu, assim, na minha família, eu tive um tio com leucemia, mas há muitos anos atrás, 40 anos atrás, nem tinha tratamento, né? Então, assim, ele faleceu. E o que a gente sabia sobre transplante de medula era a dificuldade de um doador 100%, né? Mesmo no banco exterior ou aqui mesmo no Brasil. Mas aí, graças a Deus, já tinha essa possibilidade. Então, a gente saiu de lá. Na mesma hora que a gente levou aquele choque, a gente saiu mais tranquilo, porque o Samuel não ia ficar sem essa chance. Eu vi numa das reportagens, numa das entrevistas concedidas por vocês, que você falava da dificuldade de parar a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ter uma outra perspectiva da vida? Com certeza. Uma outra perspectiva. Você vê um outro lado. É como se você mudasse de ângulo, né? Você vê a vida de um ângulo e, de repente, você vê de outro ângulo, bem mais amplo. E esse parar a vida é porque, assim, durante esses quase 5 anos,
nós tivemos que parar, né? Do nada ele passava mal, eu tinha que deixar trabalho, eu tinha que deixar minha filha, correr para o hospital. Aí a gente voltava, aí quando a gente estava começando a entrar no eixo de novo, de repente ele não ficava bem. Então, assim, foi um constante recomeço, né? E a gente teve que abrir mão de tudo, né? De tudo mesmo, assim. Não dava nem para se cuidar, né? Porque quando você começa num processo desse, os médicos falam, né? Você precisa se cuidar da parte emocional e tal, mas assim, não Muito é impossível, intenso. mas é muito difícil, porque é uma coisa imprevista. Você nunca sabe quando que teu filho está bem, quando que não vai estar bem. Por exemplo, você tem uma criança normal, ela está com febre à noite, você pode dar um analgésico e antitérmico e você pode ir no outro dia na consulta. O Samuel não, deu febre, eu tinha que ir imediatamente para o pronto atendimento da oncologia. Então foram várias as vezes que eu saía 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, 4 horas, não tinha isso, sabe? Tinha que socorrer o Samuel. Como conciliar o trabalho com essa rotina de hospital, Sérgio? Olha, foi muito difícil, assim, confesso que muitas das vezes, assim, eu cheguei num ponto de questionar várias coisas, né? Inclusive até a psicóloga, né, que acompanhou a gente lá em Maringá, ela falava que era normal, né, essa situação, mas não foi fácil, né? Porque a sua cabeça, queira ou não queira, você tá lá, né? Tá lá junto com o Samuel, né? Você está passando por uma situação que você não tem forças, não pode, né? Não tem como você fazer algo, né? Para mudar, né? É, assim, a gente passava muito tempo, né? Em oração, né? Como a gente até hoje passa, né? Nós somos católicos, né? E sempre nós estávamos rezando, pedindo a Deus para que desse uma solução, desse uma saída, né? Mas conciliar o trabalho, conciliar, né? Até eu estava fazendo faculdade na época, era muito difícil, não era fácil assim, né? Mas conseguimos vencer aí. Falando de fé e união, como esse episódio aproximou a família de vocês? Aproximou demais, né? Porque nós tínhamos que rezar pelo Samuel, né? Fazer tudo por ele e a família meio que todos se comovem, né? Todos ajudam, os avós, os tios, os primos, né? E foi assim para nós um fortalecimento da fé, né? No primeiro momento a gente tem assim, como ser humano, né? Você tem aquele baque, poxa, por que comigo, né? Por quê? Essa é a pergunta. Mas depois, no decorrer da coisa, você vai vendo os benefícios e as coisas ruins, mas são mais boas do que ruins, isso eu posso dizer. Como o Diário do Noroeste apareceu na vida de vocês nesse momento tão turbulento? Porque a gente sabe que os desafios de saúde no Brasil, em geral, já são grandes, né? Sim. Seja qual for o problema. Ainda mais uma questão tão específica e tão para já, né? Então, como que se deu esse acesso de vocês, primeiro, aos tratamentos e como o Diário apareceu na vida de vocês? Que hoje a gente está aqui, na verdade, só para esclarecer, até para quem está nos vendo, é para celebrar, é um sopro de esperança para quem enfrenta situações tão delicadas. Por exemplo, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, são mais de 100 tipos de câncer. E é preciso ficar atento a cada um deles e é preciso investir em prevenção, é preciso investir em tratamento e acesso. É nessa expectativa, é nessa perspectiva que eu pergunto para vocês como foram os acessos e como o Diário apareceu na vida da família Santos. Você quer falar? Pode falar, amor. Então, nós até estávamos conversando isso agora há pouco no carro, né? Foi. O transplante estava marcado para dia 20 de março, né, do ano passado. Sim. E no dia 18 eu teria que internar, né, no caso ali, para fazer os preparativos, né, para poder fazer a doação, né, para o Samuel. E momentos antes, né, assim, acho que um dia antes, né, dia 17, por eu não me recordo bem, o plano de saúde que eu tenho, né, a gente tem o convênio, né, só que o convênio é pela empresa em que eu trabalho, né. E há uma comunicação entre o plano, né, o convênio, e o hospital. E
houve um erro, né, nessa comunicação entre os dois, né, entre o convênio e o hospital. Então, como não tinha se resolvido isso naquele exato momento, o hospital, né, entrou em contato com a gente e falou assim, olha, realmente ali vai ficar difícil, né? Nós não vamos poder, se o convênio não entrar em contato, não acertar, não tiver os acertos, então nós não vamos conseguir fazer o transplante para o Samuel, né? Então nós entramos em desespero naquele momento, né? Porque eu estava bem, né? Porque para você transplantar, para você fazer uma doação, tanto o doador, né, quanto o receptor, os dois têm que estar em perfeito estado, né, de saúde, né? Isso. No caso. Então tudo estava sendo propício para ser feito esse transplante. E naquele momento, com aquela informação, nós entramos em completo desespero, né? Assim, sem ter o que fazer. E, mais uma vez, né, pedindo a Deus, né, rezando para que o Senhor pudesse dar enviar os anjos, né? E Ele enviou, né, em nome da Bruna, né? Naquele exato momento, a Bruna entrou em contato com a gente, né? Até a gente comentou que fazia Muito tempo que a gente muito não tempo que a gente não estava conversava. conversando. E a Bruna entrou em contato, falou assim, e daí, tá tudo bem? Como é que tá? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? E aí, em nome do diário, a Bruna desenvolveu a matéria lá, né, onde nos ajudou. Então, aquilo pra gente foi, né, mais que uma confirmação de Deus na nossa vida, né? Então, assim, foi excepcional. E a partir daí fez a cirurgia, fez o transplante, e daí como é que foi a recuperação? Já já a gente conversa com Samuel, nós vamos ter uma prosa mais leve aqui, que agora nós estamos querendo entender, né, como se deu essa história e já adiantar que a sua história é muito importante para que as pessoas saibam, né, e possam, ao se ver numa dificuldade, também ter um jeito de passar por essa dificuldade, né? Então, já a gente conversa. Então, mãe, como é que foi esse pós-operatório? Pós-operatório foi, assim, um pouco difícil, né? Toda vez que você faz um transplante, tem um período para que o corpo se adapte, né? Ou aquele órgão, ou no caso, da medula transplantada. E o Samuel teve muitas reações, né? A gente ficou 56 dias no hospital. Era para ter ficado de 30 a 40. A gente acabou ficando 56. Mas, apesar de tudo, ele conseguiu se recuperar bem. Aí eu lembro que nós tivemos alta no dia 1º de maio, né? Aí nós saímos do hospital, fomos para o local que a gente ia ficar lá em Curitiba. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta, ele teve uma febre e nós tivemos que retornar de novo. Ficamos internados mais 7 dias, assim, foi um período bem difícil, porque Quando ficamos, é literal, a mãe fica. Ficamos. A mãe sempre fica, a mãe sempre Sempre tá ali, fica. né? Não tem jeito. Mas enfim, aí a gente voltou para o hospital, ficamos 7 dias. Aí depois ele recebeu alta novamente e, graças a Deus, não foi mais internado até hoje. E foi se recuperando, né? Até o dia da alta para casa. Porque você tem a alta do hospital, mas você tem que permanecer ali na mesma cidade. Até porque nós moramos muito longe, né? Até o médico falar, olha, agora vocês podem ir para casa. Isso durou 5 meses. Isso foi no final do ano passado. Foi. Na verdade, a gente foi para lá em fevereiro para fazer os preparativos do transplante e tal. O Sérgio e todos nós, até minha filha, tivemos que ficar 15 dias em isolamento para não pegar nada, né, para poder fazer o transplante. Aí o Sérgio ficou lá em torno de uns 30 dias, né? Foi. Depois ele voltou com a minha filha e o Samuel ficamos lá 5 meses. Vamos fazer assim, se pudéssemos fazer um resumo de uma história tão grande, desafiadora, qual é o seu resumo, Sérgio? O que você tem na cabeça sobre tudo isso? Olha, meu resumo foi assim, né? Passamos por uma situação no diagnóstico muito turbulenta, né? Para um pai, para uma mãe, para uma família em si, né? Receber a notícia que recebemos não é fácil, né? O período que Samuel e a Cristiane ficou lá em Maringá também para a gente, para mim e para minha filha também, não foi muito fácil, né? Na adaptação, ficar só os dois, né? As intercorrências que o Samuel ficou também, né? Que teve, né? Que foi quando ele não poderia fazer as quimioterapias, que teve que aguardar, né? Que foi por isso que prolongou muito tempo.
E até o transplante, né? O transplante, acho que para mim, receber a notícia que eu seria o doador dele, até foi muito engraçado, que quando a doutora perguntou assim, né? Tá tudo bem para você, pai? Eu falei assim, não, se quiser fazer amanhã a gente faz, doutora, né? Não tem problema Com não, certeza. né? Então, para mim, como pai, né? Salvando a vida do meu filho, para mim foi algo, né? Que não tem troca, não tem valor assim, né? Então, para mim foi excepcional. E a chegada deles depois, quando eu fui lá para Curitiba, né? Que depois de um tempo nós tivemos a reunião do trabalho lá. E eu me recordo do Samuel, queria muito me ver. Ele falava, pai, eu tô com muita saudade de você. E assim, o Samuel, ele ainda vai passar um período ainda que ele não pode tomar sol, né? E aí ele ficou na janela lá do hospital, né? E eu fiquei por fora do hospital, que eu também não poderia visitá-lo, Ter né? contato. Ter o contato com ele. Isso, isolamento. E para mim foi muito marcante ver o Samuel sorrindo na janela. Para mim, aquilo lá, para mim foi assim difícil, né, de não poder abraçar o meu filho, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, né, e ver que ele estava bem, ver que estava, né, sorrindo, tranquilo. E quando eu pude abraçar ele, né, quando eu pude ir para Curitiba e assim agora o pai pode abraçar, pode ficar, aquilo para mim não teve preço, né? Mãe, Também. qual é o seu filme desse episódio, olhando para trás? O meu filme é difícil, assim, né, você falar. Mas eu acho que foi uma história muito importante, né? Uma coisa que eu sinto, assim, é que às vezes nós pensamos que nós temos problemas, mas existem pessoas que têm muito mais problemas, né? Quando a gente saiu de Maringá para ir fazer o transplante, eu pensava assim, nossa, meu Deus, comigo, o que eu tô indo fazer? O meu filho, né? Aquela coisa. Mas chegando lá no hospital, eu percebi assim que não era nada perto do que eu vi lá. Perto das lutas que eu vi lá, a minha luta era assim, uma luta de nada, né? É estranho falar isso, mas é verdade. Então, para mim, para nós, para toda a nossa família, foi um aprendizado principalmente de fé, porque nós nunca desistimos. O Samuel, ele foi 3 vezes para a UTI e na última vez que ele foi, quando deu a recidiva, a doutora chegou para mim e falou assim, Cris, eu não sei se ele vai voltar, né? Então, eu olhei para ela e falei assim, ele ainda está aqui. Eu sempre falava para ela, enquanto há vida, há esperança. Eu vou até o fim. E fomos até o fim, com muita fé, com muita força que vinha do sobrenatural, porque nossa não era. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Uhum. Às vezes eu cheguei a pensar que eu não iria chegar aqui, né? Que eu iria perder o meu filho. Muitas vezes eu me preparei para isso, mas estar aqui hoje para mim é uma grande vitória. A rotina tem outro sentido para vocês? O acordar, se preparar para um Sim, dia? com Com certeza. certeza. A palavra hoje, assim, se fosse para resumir uma palavra, seria gratidão. Gratidão a Deus, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo. Gratidão às pessoas que nos ajudaram, né? Porque o cristão, ele não vive sozinho, ele precisa dos irmãos. Então, nós tivemos todo esse apoio, né? Por meio da providência de Deus. Então, gratidão. Desde que eu cheguei de Curitiba, em julho, todos os dias que eu acordo, eu só sei agradecer a Deus por esse dia. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, pela emoção de vocês e esclarecendo aos nossos ouvintes e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais que este é um momento de esperança. O Diário do Noroeste traz essa conversa, esse testemunho, a experiência da família como esperança para quem eventualmente passou ou está passando por esse episódio. E é um momento de alegria, porque esperança combina com alegria. Por isso agora vou conversar um pouco com o Samuel, saber um pouquinho mais aí das suas preferências do dia a dia. Que time você torce, Samuel? Santos. O quê? Santos. Por causa de quê? Por causa que o meu pai torce, Ah, é? né?
E também O vô. o vô, A todo família mundo. toda, né? O Adão também torce. Aí, ó, mais um santista. E me conta uma coisa, e agora com o Neymar aí? Não O que sei. que vai rolar? Eu não acompanho muito. Não? Não acompanha, mas tá esperançoso, não? Tô. Tá na hora de ganhar um título? E me conta uma coisa, como é que anda a sua rotina? A sua mãe já falou que você e seu pai já disseram que você não pode tomar o sol e tal. Mas você anda brincando como, de quê, qual horário? Ah, quando eu tô dentro de casa, antes eu não fazia nada, né? Agora que eu tô na escola, eu faço tarefa, né? E jogo videogame, porque a minha irmã não gosta de fazer muitas coisas comigo. Aí quando tá de noite, eu ando de skate um pouquinho na pista ou na frente de casa. Ah, tá aí. A escola você vai pela manhã. Uhum. Como era na escola? É bom. Como foi que você voltou para a escola depois que você passou pelo tratamento e aí falou, bom, agora vou voltar para a escola. Como é que foi para você? Foi bom, porque fazia muito tempo que eu não ia na escola. Tipo, fazia fazia menos de um ano, mas quase um ano. Como é que você foi recebido lá? Foi recebido bem, E teve festa, o pessoal te recebeu de forma normal, alegre? alegre, só É. que eu não gosto muito de ser o centro das atenções. Ah, é? Aham. Ah, mas você vai ser o quê? Quando você pretende fazer o quê depois que você crescer? Eu queria ser skatista profissional. Skatista vai chamar bastante atenção, hein? Eu sei, mas Ah, é só pra me divertir mesmo. ah, é? E a Raíssa? Você acompanha ela? Uhum. Ah, é? É a melhor. Não acho, mas Não? Quem é? Quem é a sua preferida e ou preferido do skate? acho que Nadia Huston. Ela é de onde? Sabe? Acho que é dos Estados Unidos. Estados Unidos? Uhum. Ah, mas a Raíssa andou ganhando uns negócios aí no final do ano, não foi? Ah, então tá. Skatista profissional, hoje estudante de qual série? Do 7º ano. 7º ano, tá com 12 anos, fez agora há pouco tempo, é? Fiz o ano passado. Sempre. Agora Tá. eu vou fazer 13. E me conta outra coisa. Como é essa família para você? É boa. Uhum. Como é que foi voltar para casa? Foi bom também, porque antes eu achava meio sem graça a minha casa, mas quando eu fiquei muito longe dela, eu fiquei com muita saudade. Aí agora, né, pra mim tá normal de novo. Comida de mãe? Uhum. Você gosta do quê? Comer o quê? A minha comida favorita é pizza, mas eu não como todo dia, né? Nem pode, né? Posso, mas não dá. Porque Não. Não muito. é caro e também não é saudável de vez em É, quando. então. Aí eu gosto de arroz com carne de panela. Pô, e tá aí é bom também, né? Uhum. Ah, arroz com carne de panela é bom mesmo. Você quer ver se tiver meio friozinho, uma chuvinha, né? Melhor ainda, né? Mas então tá. Samuel, como eu disse, esse é um momento de esperança e de alegria. Então eu agradecer você por estar aqui no jornal e dizer que quando você quiser nos visitar, fique à vontade e que venha com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, tá bom? Uhum. Obrigado por você falar com a gente. Tá bom. Mãe, muito obrigado por estar conosco. Cristiane, agradecemos o seu testemunho. E só reforçando, o nosso objetivo é despertar nas pessoas a esperança. Porque nós estamos falando de um tratamento sério, de uma doença séria, que os acessos não são tão simples, né? O tratamento não é simples e o acesso ao tratamento também não é simples, né? Então, nós agradecemos e, sobretudo, insistindo na esperança e na força para encarar os desafios. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço, né, que as pessoas que virem, né, essa conversa nossa, não desanimem, né, não desanimem. O diagnóstico nunca é a palavra final, né? Sempre há uma esperança, sempre há uma luz no fim do túnel. Sérgio, muito obrigado. Na mesma linha, também agradecer a disponibilidade e dizer que não é simples você abrir o coração, sobretudo num tema delicado, né? Mas vocês estão aqui, saudáveis e felizes, e falando isso para as pessoas, falando que é possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adão. E, assim, queria colocar também algo que, né, até para a gente finalizar, sobre a doação, né, de medula óssea. Né? Eu tive no hospital, e esse período que eu fiquei lá, e, assim, vários relatos, né,
de pessoas que o banco, né, o hospital conseguiu localizar aquelas pessoas e as pessoas, né, a princípio ali falavam assim, não, eu quero doar, eu quero, mas chegava na hora as pessoas desistiam, né? Então acho assim que é de extrema importância também, eu passei por isso, vi que realmente é um procedimento simples ali, não tem o que, né, que colocar a pessoa em risco, né? E assim, conscientizar as pessoas para que possam doar e que possam, né, seguir em frente, né? Não possam desistir, porque faz muita diferença, né? Assim como eu tive a oportunidade de doar a medula para o meu filho, outras famílias aí precisam também, às vezes não tem o pai, né? Não tem um doador, né? Então, eu acho isso de extrema importância também, frisar. E quem quiser doar, você tem os caminhos para a pessoa poder se apresentar como voluntário para doação? Então, para doação é necessário procurar um hemonúcleo, né? O hemonúcleo aqui de Paranavaí, eu acredito que encaminhe, né? Também ali. Sim. Em Maringá né? nós temos um também que já é específico para medula óssea. Então, em Maringá, quem tiver desejo de ser doador, lá é o Perfeito. melhor lugar. Muito obrigado a vocês. Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.